Olá, uma boa tarde a você que está aí conosco nesta sexta-feira, hoje dia 20 de agosto de 2021. Mais uma vez estamos aqui na Primeira Igreja Batista, iniciando essa reunião que é presencial, mas é também transmitida através da página do Facebook da Primeira Igreja Batista, para que as pessoas sejam alcançadas. E para isso, desde já eu vou pedir para você estar nos ajudando, estar nos auxiliando. Aí embaixo no seu celular tem uma teclinha, um lugarzinho onde você pode compartilhar da nossa live. Eu quero te pedir para isso. Eu peço para você, desde já, desde o início, compartilha com seus amigos, porque tem muita gente que você conhece e nós não conhecemos e nós não alcançamos, mas você pode ser um atalaia do Senhor, você pode ser um objeto de informação, de bênção do Senhor através do compartilhamento dessa live. E a palavra de hoje é uma palavra muito simples, é uma palavra muito importante, direta para todos aqueles que querem ser libertos e viver em liberdade. Esse é o nosso objetivo de hoje. E vamos começar então a nossa reunião orando, né? Quero agradecer a todos que já estão conosco. Eu já vi algumas pessoas entrando e seria ótimo se você pudesse nos dar um alô, se você pudesse nos falar de onde você está nos assistindo e compartilhar conosco da sua localização. Eu quero dizer para você que o intuito desta live é a interação. Você pode interagir conosco, então interaja através do seu oi, através do seu lugar onde você está nos assistindo, através do seu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, a irmã Elizabeth é a nossa responsável direta, né, para estar fazendo a oração do final e colocando todos os pedidos já diante do altar do Senhor. Eu vou falando aqui, irmã Elizabeth, e você vai anotando aí para quando for o finalzinho, a irmã Elizabeth já vai citar todos aqueles que eu consegui ler aqui, tá? Quero mandar um beijo para a irmã Márcia, a mãe da Kelly, né? Que Deus abençoe, obrigado. Carlos André, lá da FM de Alto Araguaia, está também acompanhando a nossa live de hoje. A Sueli Morzinski, né? Que está, eu acho que lá do Paraná. Que Deus abençoe a Sueli também, que está conosco. E eu vou falar para você, vai nos mandando mensagem aí que a gente vai orando. Nós vamos orando juntas, nós vamos crescendo juntos, porque esse é o nosso objetivo. O objetivo do Ministério Vidas Transformadas, que é o Ministério de Libertação aqui da Primeira Igreja Batista de Alto Taquari, tem esse objetivo, de que nós venhamos a crescer juntos na presença do Altíssimo. Um abraço também a Amância Costa Marques, obrigada por você estar aí conosco. E às vezes eu não consigo ver todas as mensagens, mas todas que aparecerem ali eu vou estar respondendo, se Deus quiser, tá bom? Então esteja aí conosco, vai ser uma bênção estarmos juntos até o final desta reunião, até o final do nosso estudo de hoje. A Érica também está nos assistindo lá da Fazenda Passo Fundo, né? E eu vou falar de novo, compartilhe dessa live. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e uma bênção na vida daqueles que você for compartilhar. Amém? Eu vou chamar a Andréia Mello hoje, né? Nós temos duas Andréias. A Andréia é minha cunhada, a Andréia Bernini, e nós temos a Andréia Mello, que sempre está conosco, faz parte do ministério, e nós estamos juntas, coesas também, para orarmos aqui. Então eu quero pedir para a Andréia, para que a Andréia ore conosco, o texto de Efésios, capítulo 6, a gente vai estar orando juntas, tá, Andréia? E aí depois o Salmo 91 e a palavra eu já vou fazendo, tá bom? Então fique aí conosco, não saia daí, se você puder acompanhar a oração será ótimo para você também, tá bom? Andréia. Aí eu quero te dizer uma coisa, eu estou falando aqui sem máscara, mas nós estamos de máscara com todos os cuidados, né? A Andréia tirou a máscara agora, então não se preocupe que você aí não vai pegar Covid. Nem nós aqui, né? Nem nós. Se Deus quiser. Graça e paz, irmãos.
E agora, nesse instante, vamos nos colocar na presença do Senhor. Que seja estabelecida a presença o reino do Senhor aí aonde você está e aqui dentro da nossa igreja. Que o Senhor já possa dar ordem aos anjos dele para estar acampado aqui dentro dessa igreja, aí no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver assistindo essa live. E é nessa certeza que agora nós vamos tomar posse da armadura do Senhor sobre o nosso corpo. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, contra potestades, hostes espirituais da maldade espalhada nos ares. Portanto, nós vamos ficar agora posicionados para nos aparelharmos da armadura do Senhor. Agora, nesse instante, nós pedimos para que o Espírito Santo tenha também liberdade de estar ministrando nas nossas vidas. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos encher da graça para que possamos transbordar ao nosso redor. E nessa certeza, ó Deus, nós tomamos posse da tua armadura sobre o nosso corpo, ó Deus. Nós tomamos posse, ó Deus, do cinturão da verdade sobre os nossos lombos, ó Deus. Nós entendemos, Senhor, que tu és a verdade. E só a verdade pode estar, Senhor, nos nossos lábios. Só a verdade, Senhor, pode estar nos cercando, ó Deus. Que nunca, Senhor Jesus, nós venhamos viver da mentira, mas que nós possamos tomar posse do cinturão da verdade sobre os nossos lombos, ó Deus. Também tomamos posse, ó Deus, da couraça da justiça sobre o nosso peito, ó Deus. Que essa couraça, Senhor, proteja as nossas emoções, os nossos sentimentos, ó Deus, mas que nós não vivamos conforme as nossas emoções e sentimentos. Que a gente possa viver na certeza, ó Deus, e na fé que só o Senhor é nosso Deus, ó Deus. Só o Senhor é nosso Deus. Nós também agora tomamos posse, ó Deus, das botas da prontidão. Amém. Senhor, que nessa tarde nós venhamos entender que o Senhor nos dá autoridade, Deus, para pisar, para calcar, para esmagar a cabeça de Satanás, ó Deus. E com essas botas, Senhor, nós vamos guerrear, vencer. Nós vamos, Senhor Jesus, caminhar na autoridade que o Senhor nos dá, Deus, para ficarmos firmes e inabaláveis. Também agora, ó Deus, nós tomamos posse, ó Deus, do escudo da fé. Que com esse escudo, Senhor, nós venhamos, Senhor, proteger a nós, aos nossos, a nossa família, Senhor. Porque esse escudo, Senhor, és o Senhor. É verdade, ó Deus. Esse escudo, ó Deus, é o Senhor que é o nosso Deus, que é a nossa proteção, ó Deus. É o Senhor que nos guarda por onde nós formos, ó Deus. E também tomamos posse, ó Deus, do capacete da salvação sobre a nossa cabeça, ó Deus. Que esse capacete, Senhor, venha proteger e guardar todos os nossos pensamentos, ó Deus. E que os nossos pensamentos sejam levados cativos, ó Deus, ao trono da tua glória, Deus. Não permita, Senhor, que o inimigo venha tocar nos nossos pensamentos, colocando pensamentos de derrota, de opressão, de tristeza, de amargura, Senhor Jesus. Mas que tenhamos pensamentos, Senhor Jesus, de alegria, pensamentos de paz, pensamentos de vitória, de saúde, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, por fim, nós tomamos posse da espada do Espírito, ó Deus. Essa espada, Senhor, é a tua palavra, Deus. Que nós possamos manejá-la com autoridade, Deus. Contra toda a hoste espiritual da maldade espalhada nos ares, ó Deus. Que através da tua espada nós venhamos destruir, Senhor Jesus, todas as hostes, Senhor Jesus, espirituais malignas, Senhor. Que nada, Senhor, venha nos causar dano algum, mas que possamos entender, Senhor, que agora que estamos aparelhados, estamos prontas para guerrear, para batalhar no nome de Jesus. Senhor, e mais uma vez eu te peço que a nossa armadura, Senhor, tenha o brilho da tua glória. Amém, Senhor. Que a tua glória venha resplandecer na nossa vida. Amém, que a tua glória venha resplandecer nessa armadura, Deus, que nós estamos tomando posse agora nessa tarde. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao Senhor, que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso. Pai. Glória a Deus. E mais uma vez eu passo a palavra para a irmã Cristine. Amém. E seguindo no nosso propósito de oração, eu quero convidar você para tomar posse também da palavra de Deus, que está no livro dos Salmos, né? Os Salmos são cânticos, mas este cântico em especial é provavelmente escrito por Moisés, o Salmo 91. Ele vem nos dar um grande respaldo
espiritual. E eu clamo agora, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, esteja sobre nós, porque a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. Por isso eu direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Somente nele eu confiarei. Só no Senhor está a minha fortaleza, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me livrará, Senhor, do destruidor, para a glória do seu nome, ó Deus. Ele me livrará, ó Deus, e me cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas, eu digo que eu e toda a minha casa, aqueles que estão ligados a mim, de perto ou de longe, Senhor, não serão cobertos pelas tuas penas. Debaixo das tuas asas estaremos seguros, porque a tua verdade é o nosso escudo e a nossa armadura. Por isso, nós não teremos medo do espanto noturno, nem das setas que voam de dia, nem da peste que anda na escuridão, ou do espírito da morte que assola ao meio-dia. Mas diz a tua palavra, e ela é a verdade, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos, veremos a recompensa, o resultado na vida daqueles que negaram a ti, que não buscaram a tua face. Mas nós fizemos do Senhor, por livre e espontânea vontade, a nossa habitação. Nós desejamos e buscamos a tua face, porque queremos e entendemos que só o Senhor é Deus e não existe outro Deus. Por isso nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa casa, nem de perto, nem de longe, nem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, aqueles, Senhor, que te servem diante do teu trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que era, que é e que há de vir. Senhor, eles serão ordenados por ti para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas próprias mãos, para que não tropecemos em pedra alguma, mas com os nossos pés pisaremos o leão e a áspide. Calcaremos, Senhor, debaixo dos nossos pés, Senhor, e encerrará a inclinação para o mal que vem contra nós, Pai. Nós pisaremos em sua cabeça e nenhum mal haverá sobre nós, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nós também podemos te amar. O teu amor foi primeiro, Senhor. É por isso que nós podemos te dizer o quanto te amamos. E quando, Senhor, clamarmos ao teu nome, o Senhor nos ouvirá. O Senhor nos colocará num lugar seguro, num lugar de refúgio, porque nós cremos e confiamos no Senhor. O Senhor estará conosco no momento da dificuldade, no momento da tribulação, mas o Senhor nos livrará dela para a glória do teu nome, para que possamos testemunhar os teus feitos e anunciar as tuas maravilhas. E assim o Senhor nos dará dias e mais dias sobre esta terra, até, Senhor, o dia em que o Senhor nos chamar pelo nosso nome e nos mostrar a tua salvação. Por isso nós cremos, confiamos que a tua palavra é a verdade. Guarda, Senhor, a Deus, aqueles que estão nos assistindo. Guarda, Senhor, a Deus, aqueles que vão nos assistir daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, posteriormente ao fim dessa transmissão. Mas que o Senhor esteja operando milagres, maravilhas, operando, Senhor, da tua bênção, livramento na vida, Senhor, de todos aqueles que te buscam, porque o Senhor é fiel. E o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor diz que se te buscarmos de todo o nosso coração, nós seremos achados por ti. Ó Deus, por isso nós queremos te exaltar e bendizer o teu nome nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos olhar aqui as nossas mensagens, né, pra gente ver se não tem pedido de oração, né, irmã?
Ó, eu terminei aqui na Érica, quero agradecer também a Fernanda Mariano, que está conosco, a Suzana Barbosa, a Taliane Dourados, que está conosco, a Júlia Barbosa também, o Wilker Silva, e também o Cleuson Rodrigues. Estamos aqui, muito obrigada por você estar junto conosco. Você pode ter certeza que nós estamos aqui presencialmente, mas nós também nos preocupamos em levar até você essa mensagem tão importante da palavra de Deus, que alcança vidas e que faz toda a diferença na vida daqueles que são alcançados. A Alcione também está nos assistindo lá do litoral de São Paulo, né? Eu esqueci o nome do lugar, mas é lá do litoral de São Paulo, tá? Olha, tem uma oração aqui pedindo pelo Jefferson, tá? A irmã Márcia está pedindo pelo Jefferson. Se você tem algo para pedir para orar, escreva aí. Vai chegar até nós e no final da nossa reunião, a Peruíbe, isso mesmo. E ao final da reunião, nós vamos estar citando diante de Deus o seu pedido. E eu vou pedir outra coisa para você. Você tem tanta gente, tantas pessoas que você conhece, que eu não conheço. Pessoas que eu não vou alcançar, se não for através de você. Então, compartilhe dessa live. Aperte o botãozinho aí no seu celular e compartilhe com os seus amigos. Vamos alcançar pessoas. Porque hoje nós vamos falar dos 5 passos, algo muito fácil, muito importante, que nós vamos falar a respeito dos 5 passos para ser libertos e permanecer livre. Olha aí, que coisa boa, né? Rápido assim, claro e muito fácil, para que a gente possa entender a necessidade de termos a libertação, de sermos libertos e também de permanecer vivendo esta liberdade, tá? A Fernanda Mariano também pede oração pela sua mãe, tá? Pode ir pedindo aí, que nós estamos, a irmã Elizabeth está anotando seus pedidos aqui do ladinho, e o Cleuson Rodrigues pede oração pela sua família. Ó, o Ronildo Simão também está nos assistindo, obrigada, irmão, Deus abençoe. A Joana também Paniago também está nos assistindo, um beijo, Joaninha, Deus abençoe vocês, toda a sua casa, tá? Seja uma bênção nas mãos do Senhor, compartilhe, tá? Desta live, para que nós possamos alcançar muitas pessoas. Então, eu quero começar hoje falando a respeito desta condição da libertação. Ó, a Joana está falando que ela e a Lélia também estão ligadinhas aí aprendendo. A Maria Aparecida Krakecker também está pedindo oração, tá, irmã? Maria Aparecida. Aí, Andréia, vai lá ajudar qualquer coisa. Se você pedir oração, a irmã Elizabeth está anotando aqui seu pedido. E nós vamos, no final desta reunião, nós vamos estar orando, intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pelos seus pedidos, tá? Ela pede oração, então, a Maria Aparecida Krakecker pede oração por ela, tá? Primeiro, vamos falar a respeito de que a libertação, ela é uma grande obra nas nossas vidas, né? Algo muito importante precisa acontecer em nossas vidas, porque eu vou dizer para você que todos nós somos escravos em alguma área. Todos nós passamos, muitas vezes as pessoas até pensam que não, você nunca, imagina, eu não sou escravo de nada. Todos nós precisamos de libertação. Todos nós precisamos de libertação. Nós precisamos de muita libertação. Eu falo aqui na igreja que ninguém faz tanta libertação em mim mesmo quanto eu, né? Porque quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou ajudando alguém a buscar esta libertação no Senhor, eu faço sobre mim também. E é uma bênção na vida da gente. Eu quero dizer para você que a libertação, ela tem começo, mas ela não tem fim. Ó, irmã, mais um pedido de oração. A Joana pede oração pela vida da Josimara, que está se recuperando do Covid. A Josimara está em Rondonópolis, né? Nós oramos muitos dias por ela, graças a Deus ela já está melhor. A irmã Márcia também pede oração pela Kelly
e pela família. E a irmã Vera Bueno também está nos assistindo lá de São Paulo, né? A irmã Vera Bueno já é super fã da gente. Todo tempo aí, sempre conosco, graças a Deus. Então, todos nós precisamos de libertação. Não pense você que você não precisa. Quando nós começamos a trabalhar na área da libertação, a gente vê o quanto que nós precisamos ser libertos. Muitas vezes libertos de pensamentos negativos, libertos de medos, libertos de dificuldades que nós temos em confiar. Tem pessoas que são ciumentas, libertas do ciúme. Nós precisamos averiguar as nossas vidas, mas a libertação, ela passa por alguns passos muito importantes. A libertação, ela passa por processos. Os processos, eles têm um início, eles têm um começo, e assim como eu disse, a libertação nunca tem fim. Porque em nós, enquanto nós estamos vivendo sobre essa terra, nós sempre vamos precisar de libertação em alguma área. De libertação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, às vezes emoções erradas, emoções equivocadas. Nós precisamos de libertação de várias situações. Existem pessoas que são presas ao consumismo, sabia? Presas ao consumismo, elas compram coisas sem necessidade, elas comem sem necessidade, elas bebem sem necessidade. Pessoas que ficam presas em situações que elas pensam que têm o controle, mas na verdade não tem. É aquela situação que está controlando a sua vida. A Amância, ela pede oração pela família, pela sua família. E ela é de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul. Que bênção, glória a Deus. Amância, ou Amância, né? Não tem acento aqui, mas é Mancia, então. Amância Costa Marques, né? Lá de Aparecida do Taboado. A irmã Márcia também pede oração pelo aniversário do casamento da irmã Adilane, né? Nem sabia que hoje era aniversário de casamento da Adilane. A Adilane, nossa amada, querida, né? Nossa companheira guerreira, que está passando por tantos problemas também, né? Tanta dificuldade. Vamos orar pela irmã Adilane, viu? Vamos apresentar ela aqui também, né? Além do aniversário de casamento, estaremos orando pela vida da Adilane, que perdeu seu papai, né? Agora há poucos dias. Então, vamos estar orando por ela. Nós, muitas vezes, vemos pessoas que elas estão sendo controladas por situações e elas pensam ter o controle sobre aquela situação, mas, na verdade, não tem. Precisa de ajuda. Então, a libertação é uma parte muito, muito importante da obra de Deus nas nossas vidas. A libertação, na verdade, no início, ela está atrelada, né? Ligada. Ela está totalmente ligada à salvação, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. A Bíblia diz que foi para este propósito que Jesus veio a esta terra, para promover liberdade às nossas vidas. Mas que tipo de liberdade? Vamos ver isso, né? Qual é o tipo de liberdade que o Senhor promoveu em nós? Lá em João capítulo 8, versículo 36, está escrito assim: portanto, se o Filho os libertar, ou vos libertar, verdadeiramente, ou de fato, serão livres. Então, existe uma liberdade que não é uma liberdade de fato. Não é verdade, Andréia? Porque se a Bíblia diz assim, que se Jesus nos libertar, então de fato seremos livres. Então existe uma liberdade que não é verdadeira, uma liberdade que é passageira, uma liberdade que não é permanente. Mas se Jesus nos libertar, né, nós verdadeiramente seremos livres. Certa vez, Jesus, no início do seu ministério, ele entra em uma sinagoga, né, em Nazaré, na cidade onde ele foi criado. Isso está escrito em Lucas capítulo 4.
E quando ele entra naquela sinagoga, afinal Jesus era um judeu e todos os sábados ele ia até a sinagoga e eles cultuavam a Deus, liam a Torá, né, que são os 5 livros iniciais da nossa Bíblia, chamado de Pentateuco. Então ele entrou naquela sinagoga e foi-lhe dado um rolo, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele procura lá naquele lugar o texto de Isaías 61 e ele lê este texto. E eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu este texto, se assentou e disse: hoje se cumpre esta escritura sobre minha vida. Ou seja, ele veio para trazer esta liberdade, pois o Espírito de Deus estava sobre ele, para que ele pudesse executar o propósito pelo qual ele foi enviado, para trazer o quê? Liberdade, libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos e liberdade, pôr em liberdade os oprimidos. Então, a Bíblia não nos mostra em momento nenhum, algum de vocês sabe se Jesus entrou em uma prisão, abriu as portas de alguma prisão e pôs em liberdade os cativos? Quem são os cativos? Os cativos são os que estão presos. Jesus nunca entrou em uma prisão. Ele nunca abriu uma porta de uma prisão para pôr em liberdade as pessoas que estavam presas. E do que é que Jesus estava falando? Ele estava falando exatamente disso, de trazer a libertação para a vida de todo aquele que nele crê. Pois o próprio profeta Isaías já escreveu a respeito dele, dizendo que ele faria isso. E Jesus lê esse texto e ele diz: hoje se cumpre esta escritura. Jesus veio para proclamar esta liberdade, liberdade aos oprimidos, pôr em libertação os presos, os cativos. Jesus veio para trazer liberdade para você, para mim. Mas que liberdade é essa, né? Afinal, os próprios judeus contestaram ele. Os próprios judeus diziam a ele: mas nós não somos escravos, nós não estamos escravos. Você é escravo de alguém? Não, nós não somos escravos, graças a Deus, né? Não somos escravos. Os próprios judeus contestaram ele, dizendo: mas nós não estamos escravizados, nós não estamos passando por um período de escravidão, como eles passaram no Egito, como eles passaram na Babilônia. Por 70 anos na Babilônia, por 430 anos no Egito. Então, eles contestaram a Jesus. Mas de que liberdade Jesus estava falando? Da liberdade da condenação eterna. Ele estava trazendo a libertação da condenação eterna. Afinal, estávamos separados do Senhor. A própria palavra de Deus nos diz lá em Romanos 3:22, ele diz assim: pois todos pecaram e destituídos, separados estão da presença de Deus. O pecado nos separa da presença de Deus. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. E Jesus veio para trazer até nós esta proximidade, para nos aproximar da presença de Deus, para que nós pudéssemos ser livres da condenação eterna, ser livres da perdição eterna, porque nós vivemos sobre esta terra poucos anos, né? Poucos dias, podemos dizer assim, mas a nossa alma não é apenas os 70, 80, 50, 60, eu sei lá quantos anos vamos viver sobre essa terra. A terra vai consumir o corpo vai ficar aqui nessa terra, mas eu e você, a nossa alma, o sopro de vida que o Senhor nos deu, ele é eterno. E nós podemos passar a eternidade próximos de Deus, perto de Deus, com Deus, ou podemos passar uma eternidade longe de Deus.
E foi desta condição de passar a eternidade longe de Deus que Jesus veio nos libertar. O Senhor não quer que nós venhamos a passar a nossa eternidade longe de Deus. Ele quer que nós venhamos a passar a eternidade perto de Deus. Então ele veio para nos libertar da condenação eterna e nos trazer, ao contrário disso, a salvação eterna. Ele veio para nos conceder a salvação eterna e não a condenação. Ele veio para nos libertar do pecado e da influência do diabo. Ou vamos falar assim, da influência do reino das trevas, né? Porque o diabo, a gente pensa naquele ser, né? Nós estudamos aqui agora esses dias, tantos dias estudando sobre aquele livro, né? Das 99 perguntas e respostas a respeito de batalha espiritual. Falamos do diabo, né? O diabo não é aquele ser de rabo e chifre que o inferno de Dante proporcionou a nós, né? Aquela imagem de um ser com um tridente na mão, no meio do fogo, né? Nada disso. O diabo é um ser, né? Criado por Deus, a gente viu isso, mas que tem um propósito, sim, de nos afastar de Deus, que tem o propósito de nos levar para longe da presença de Deus. E eu vou falar aqui, nos dá a oportunidade de desobedecer a Deus. É isso que o diabo faz. Ele nos dá a oportunidade de desobedecer a Deus. E você pensa que Deus não sabe disso? Sabe ou não sabe? Sabe. Foi Ele que proporcionou tudo isso para que nós o amássemos, não por obrigação, não por imposição, mas para que o amássemos porque nós queremos, né? O melhor de tudo é ser amado porque a gente quer ser amado porque a pessoa quer nos amar e não por obrigação, né? Não, eu amo porque ele é meu líder, eu amo porque ele é meu marido. Não, é amar porque quer, é servir porque quer, né? E é isto que Deus espera de nós, que nós o cultuemos, que nós o amemos porque queremos e não por imposição, não porque não tem outra escolha, não porque você não tem escolha, mas porque você tem a escolha de não amar a Deus e faz a escolha de amá-lo. Você tem a escolha de não obedecer a Deus, mas escolhe obedecê-lo, escolhe estar ao seu lado, olhar a sua palavra, ver a sua palavra e andar sobre ela. Assim como uma pessoa pode ser oprimida, pode ser escravizada por outra pessoa, fisicamente, infelizmente, né? Não aqui no Brasil, a gente não quer acreditar, né, que aqui no Brasil exista escravidão. Mas em muitos países ao redor do mundo ainda existe muita escravidão. Escravidão sexual, escravidão laboral, né? Escravidão de trabalho. Existem muitas escravidões, né? Físicas, pessoas que sofrem mesmo no seu físico a escravidão. Mas esta, né? Não é apenas a escravidão que Jesus veio nos libertar. Ele veio nos libertar quando a pessoa é escravizada pelo pecado, ou seja, pelas forças do reino das trevas. A própria palavra de Deus diz lá em João, capítulo 8, versículo 34, que aquele que comete pecado é servo, é escravo. Servo é escravo, é servo do pecado, é servo, é escravo. Aquele que começa a cometer o pecado, ele acaba sendo servo, escravo do pecado. Aí você diz assim, mas irmã Cristine, todos nós pecamos, todos nós transgredimos, mas existem sim a diferença. Eu vou dizer aqui para você, existe uma diferença de você pecar involuntariamente. Nós somos pecadores, sim, mas nós podemos, eu não gostaria, né, de que ninguém pecasse involuntariamente, mas infelizmente nós somos falhos, pecamos sim, involuntariamente. Mas o pior pecado, vamos dizer assim, que seja um pior pecado, é o pecado voluntário. É aquele pecado que cometemos porque queremos cometer o pecado. Ninguém rouba sem querer roubar. Ninguém trai sem querer trair. Ninguém mente sem querer mentir. Ninguém
tanta coisa, né, que a gente pode falar. Então, nós não precisamos andar e não podemos andar por este tipo de pecado, os pecados voluntários, os pecados que nós estamos cometendo, sabendo que estamos cometendo e cometendo porque queremos cometer. Esse tipo de pecado é algo terrível diante de Deus. Os nossos pecados involuntários acontecem sim, são pecados no nosso pensamento, nós pensamos coisas que não deveríamos pensar. Muitas vezes nós falamos até coisas que nós não deveríamos ter falado. Pecamos, transgredimos, erramos, mas o pecado que o Senhor quer que nós possamos recusar é o pecado voluntário, é aquele que nós podemos escolher pecar ou não, transgredir ou não. Então, dentro destes passos, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, nós precisamos nos lembrar de que a pior escravidão é a escravidão espiritual, a escravidão emocional, a pessoa que tem as suas emoções escravizadas, né? Escravizadas por quê? Pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio, pela raiva, pela falta de perdão. São coisas que corroem as pessoas de dentro para fora. E muitas vezes as pessoas não conseguem se libertar desse tipo de situação. A própria palavra de Deus diz lá em Gálatas que são sentimentos carnais, humanos, são sentimentos que estão em nós. Gente, olha, diante de Deus, vamos ser sinceros conosco, né? Sinceros. Será que nós nunca tivemos um sentimento carnal que é diabólico dentro de nós? Será que nós nunca invejamos? Será que nós nunca nos enraivecemos? Será que nós nunca fizemos nada disso? Nunca te sentimos ciúmes? Eu já falei aqui, né? Quanto que eu era ciumenta. Graças a Deus, Ele me ensinou a ser liberta. Não foi Ele que me libertou, não. Vou te falar. Irmã Cristina, como que você não foi liberta do ciúme pelo Senhor? Porque vou te contar um segredo. As obras da carne lá de Gálatas, não foi o Senhor que colocou em nós, são coisas nossas, de dentro de nós. E aí, é uma decisão nossa, renunciar estes sentimentos. Porque o Senhor nos deu a condição. Reconhecer que tem. Reconhecer que tem. Primeiramente. Exatamente. Reconhecer que temos, é o primeiro passo que nós vamos falar aqui da libertação, é o reconhecimento. E aí você renunciar esse tipo de sentimento. Porque é uma obra nossa, é uma obra que está na carne, na nossa carne. Não foi Deus que colocou em nós, né? É uma obra nossa que precisa ser renunciada por nós. Quando eu era muito ciumenta, graças a Deus faz muito tempo, eu ainda sou um pouquinho normal, né? Vamos falar assim, normal. Todo mundo tem ciúme das suas coisas, né? Ciúme dos seus amados, né? Mas eu, graças a Deus, eu não sofro por causa do ciúme. Porque existem pessoas que são tão ciumentas que elas sofrem e fazem as outras pessoas ao seu lado sofrer também. Porque é um sentimento de possessão. Eu nem sei porque que eu estou falando isso, porque não está nada aqui no meu negócio. Então, Deus está nesse assunto. Esse sentimento de possessão, ele escraviza as outras pessoas. Escraviza quem tem o sentimento. E esta pessoa, o alvo do sentimento, ela também é escravizada. Porque é muito ruim, é uma opressão terrível. E aí eu quero te dar uma chave. Se você é escravo em qualquer tipo daquele texto que está em Gálatas capítulo 5, você pode ler lá o texto de Gálatas, que são os frutos da carne, né? Não são frutos do Espírito de Deus em nós, são frutos da carne, são as consequências da nossa vida carnal, das nossas emoções carnais, vamos dizer assim. Você pode renunciar, você ore ao Senhor, clame ao Senhor e declare no mundo espiritual que você renuncia este tipo de sentimento. Eu quero mostrar a você que estão lá no versículo 19, tá?
no versículo 19, você pode começar a renunciar este sentimento. Eu renuncio o sentimento da inveja, eu renuncio o sentimento do ciúme, eu renuncio o sentimento que eu tenho da mágoa, da raiva, do rancor. Eu guardo o rancor no meu coração, eu resolvo perdoar. Você precisa orar dessa forma. Você precisa clamar ao Senhor, mas você precisa ordenar ao seu emocional, ao seu espírito, para que ele se liberte desses sentimentos que aprisionam. Então, o primeiro passo, assim como a Andréa nos falou agora há pouco, né? O primeiro passo é nós reconhecermos a situação em que nós estamos, tá? Porque existem prisões, existem coisas que nós não conseguimos nos libertar sozinhos. E é por isso que muitas vezes o Ministério de Libertação, ele marca, né? Eu sei que a gente está num período bem complicado, estivemos no período da pandemia, paramos os atendimentos presenciais, mas aos poucos estamos retomando para te ajudar a renunciar estes sentimentos. Então nós oramos com a pessoa, ela vem até nós e diz: olha, eu estou padecendo, eu estou com este tipo de sentimento, eu não quero mais viver isso. É o primeiro passo, né? O reconhecimento. Então essa pessoa, ela diz: eu tenho este tipo de problema, eu estou sofrendo com isso, eu não quero mais sofrer. Então nós ajudamos a pessoa a ela mesmo dizer, né? A ela mesmo se posicionar diante das condições que ela está vivendo. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio a esta terra para destruir as obras do diabo, né? Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Por isso, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus e não voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás das nossas decisões, nós não podemos voltar atrás da nossa condição de escolha, porque se nós voltarmos atrás, nós seremos como a onda do mar. Ela vai até um lugar, mas de repente ela retorna e ela nunca consegue alcançar o seu objetivo, né? Vamos dizer assim. É como a onda do mar que vai e volta. Ela não consegue ir, né? E sem voltar na sua decisão. Então não podemos voltar da nossa decisão. Se nós queremos ser libertos e viver em liberdade, que é o tema da nossa mensagem de hoje, nós precisamos ter estes 5 passos, cujo primeiro é o reconhecimento que em alguma área nós estamos padecendo com uma escravidão. Escravidão emocional, escravidão espiritual, escravidão física. Nós precisamos ter este reconhecimento. Normalmente, as pessoas reconhecem uma escravidão espiritual através da opressão, né? Da opressão que sentem. Sentem uma opressão que não é natural, não é normal. Eu sempre falo aqui que a depressão, a opressão é uma coisa, a depressão é outra coisa. Na verdade, a depressão é você viver muito tempo na opressão, né? Você fica oprimida, de repente a pessoa está depressiva. Mas eu sempre falo aqui, nem tudo é espiritual, né? Existem coisas que são físicas e a gente precisa reconhecer e atentar para isso. Então, a primeira coisa que precisa acontecer antes de passar por uma libertação, a gente sempre faz isso com as pessoas que chegam até nós. Nós perguntamos, por exemplo, se for uma mulher, né? Que idade que tem? Qual que é o período que está passando? Tem mulheres que estão na depressão por causa de um momento pós-parto. Tem pessoas que entram em depressão por causa do momento pós-parto, por causa dos hormônios. Então, não é uma questão explicitamente espiritual, mas é uma condição física. Então, primeiro precisa ir procurar um médico, fazer a reposição hormonal, fazer o controle do físico, e aí a gente parte para o espiritual. Sabe por quê? Porque de nada adianta. Ah, mas Deus não controla os hormônios? Pode,
Pode fazer, né? Ele pode, sim, ele faz qualquer coisa. Deus é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode trazer a cura imediatamente. Mas não foi para isso que ele deixou os médicos. Porque se ele fosse curar todos que o buscassem imediatamente, não haveria médicos sobre a terra, certo? Ele não teria compartilhado da sua sabedoria com os médicos para poder nos ajudar, porque ele usa de várias maneiras, ele usa de várias formas para nos trazer a cura, seja através de um técnico, através de um médico, psicólogo, psiquiatra, né? Ou através de uma operação de milagres e maravilhas. Então, nós precisamos discernir esta condição. E aí reconhecer, em primeiro lugar, que existe um problema em nós. Esse é o primeiro passo. E aceitar, né, com arrependimento os nossos pecados, que sim, é o primeiro passo. Aonde que está? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que não acontece com ninguém, nenhuma das mulheres que eu comento, com ninguém das mulheres acontece. Eu vou dar só um exemplo como se fosse uma história da carochinha, tá? Não vou falar que é de alguém, porque eu acho que não é de ninguém. Muitas mulheres passam por problemas dentro do seu casamento, porque elas são insuportáveis. Principalmente na TPM. São insuportáveis. Somos insuportáveis muitas vezes. Eu muitas vezes sou insuportável, a verdade é essa. E eu preciso reconhecer que eu sou insuportável. Eu estou insuportável naquele momento, né? Existem muitas vezes momentos da nossa vida que nós estamos insuportáveis. E nesse reconhecimento, quando nós entendemos isso sobre nós, então a gente cai na real. Vamos falar assim, cai na real. Cai na real de que naquele momento você precisa se controlar, irmã. Não adianta só pedir a Deus para te livrar, porque você tem que ter essa condição do autocontrole. Você tem que ter a manifestação, primeiro o reconhecimento de que você está num período insuportável e saber se comportar. E aí, se você não sabe, se a gente não sabe, acaba tendo problemas no casamento, problemas no relacionamento familiar, porque estamos em um período difícil. É claro que aqueles que estão ao nosso lado, normalmente, entendem aquela nossa fraqueza no momento, mas nem sempre. Né? Nem sempre você vai poder jogar a culpa na TPM. Nem sempre você vai poder jogar a culpa daquele que está, das condições que você está vivendo. Então, nós precisamos ter esse reconhecimento de onde estamos, como somos, o que estamos fazendo. Né? Este reconhecimento é de importância, é de grande importância, porque é o primeiro passo da libertação. Se não houver esse primeiro passo do reconhecimento, não há libertação, porque a pessoa não procura ajuda, ela não procura melhorar o seu comportamento, ela não procura ajuda com quem precisa, porque nem sempre nós precisamos de ajuda. Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes você pode libertar-se de uma situação pelo fato do Senhor te dar uma estratégia, né? O que você pregou da mulher rixosa, eu fiquei impactada. Que você falou tudo que eu era. Rixosa, faladeira, falava, azucrinava a cabeça do marido. A Andréia está falando aqui, tá? Aquilo me impactou. Eu nunca tinha escutado na Bíblia aquela palavra da mulher rixosa. Antes de ver na eira, no meio do mato, no meio das montanhas, do que dentro da casa com a mulher rixosa. A Andréia está compartilhando aqui que uma vez eu preguei sobre a mulher rixosa e que a mulher rixosa, eu nem sei quando que eu preguei, mas ela está lembrada ali. E aí ela disse que faz tempo que eu preguei sobre a mulher rixosa, que a Bíblia diz que é melhor você viver na beira do telhado, na eira, do que viver com uma mulher rixosa dentro de casa. Porque a mulher rixosa, olha, ontem eu até brinquei com o Alexandre. Eu vou falar para ele, estava conversando com ele, né? Existem mulheres que eu não estou colocando a culpa só nas mulheres, tá, irmãs? Não briguem comigo, por favor. Nós estamos falando, a maioria são mulheres que estão nos assistindo, né? A maioria, nem todos os outros. Mas tem homem que chega em casa bêbado. Tem homem que chega em casa bêbado.
Muitos deles são por sem vergonhice. Porque passa no boteco, enche a cara, depois chega em casa. Não pense que sobra só para as mulheres. Aqui não, aqui sobra para tudo. Todo mundo, de mamando a caducando. E o cara passa na beira do boteco, enche a cara, gasta o dinheiro do salário da família, que era para os filhos, e depois chega em casa trazendo problema para casa. Infelizmente, eu vou colocar outra coisa aqui. Nós estamos no mês que nós combatemos a violência contra a mulher. Então, se você se sentir violentada de alguma forma, procure ajuda, tá? Acho que é 180, se não me engano é 180, que você pode ligar e você pode procurar ajuda. Mas tem mulher tão chata, gente, tem mulher tão chata, que o marido só pode chegar em casa bêbado. A verdade é essa. Tem mulher tão chata, que o marido só consegue chegar em casa se ele estiver bêbado. Para suportar, às vezes, a gente, né? Vamos falar a gente, porque eu também muitas vezes sou chata. Graças a Deus, não tenho esse tipo de problema, né? Com o Alexandre. Mas, a gente tem que saber se comportar. Quando nós precisamos ser pessoas que promovem a paz dentro do lar. A harmonia. E muitas vezes não é isso que acontece. Porque a gente fica até aqui, ó. A verdade é essa. Eu estava comentando agora há pouco, eu gosto da live porque assim, eu vou conversando com você como se você estivesse aqui perto de mim. E com as meninas aqui também. Mas às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que você fica lotada de compromisso, de responsabilidade. Mas nem por isso, quando chega o seu filho, quando chega o seu marido em casa, você tem que ficar brigando com eles, né? A gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a dizer. Às vezes eu dou uns escurraços lá em casa também, né? Porque a casa tá limpa, aí tem um que chega lá com a botina cheia de poeira e quer entrar lá para dentro da sala em cima do tapete com a botina suja. Eu brigo. Mas a gente tem que aprender a se comportar. A gente tem que aprender a falar, meu amor, olha para mim, tira a botina ali do lado de fora, porque a casa tá limpa, né? A gente precisa aprender a falar, porque nós mulheres falamos muito e muitas vezes falamos errado. Fechamos, tá? O reconhecimento da nossa condição é o primeiro passo da libertação. Se não houver reconhecimento de como estamos nos comportando, não existe libertação. Eu vou falar que, olha, me entenda, por favor, não tire o texto do contexto. Nem Deus não faz, se você não deixar, né? Não é que Deus não pode fazer, mas Ele vai respeitar a gente. Ele vai nos respeitar. Então aprenda a ter esse tipo de postura dentro da sua casa e dentro, na frente, por exemplo, frente à libertação, que nós precisamos. Eu preciso de libertação? Sim. Você não precisa, irmã Elizabeth? Você não precisa, irmã André? Nós precisamos, eu preciso de libertação. Existem coisas que eu preciso ser liberta. Eu ainda, apesar de tudo, não fui liberta de tudo. Eu não sou liberta de tudo. Talvez eu vá ser no dia em que vocês escreverem lá naquela lápide. Aqui jaz, né? Descansa em paz. Talvez naquele dia eu vou ser liberta de todas as condições que eu preciso ser. Mas até lá eu vou buscando um degrau após outro degrau, viu, irmã? Porque não é tudo de uma vez. Não é tudo de uma vez, Andréia. A gente vai de etapa em etapa. Às vezes você não vai conseguir se libertar tudo de uma vez, mas você precisa começar por algum lugar. Então, qual é o lugar onde você vai começar a reconhecer a sua condição? Olhe para dentro de você, olhe para a sua condição e olhe para ver exatamente como você está. Se você precisa de uma libertação em uma área específica. E aí você vai buscar ao Senhor, arrepender-se dos seus pecados com este reconhecimento. E aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Sabe por quê que nós muitas vezes somos escravizados? Porque o Senhor é aquele que dá a ordem e o servo obedece, certo? Mas muitas vezes nós somos senhores dos nossos sentimentos.
Nós queremos ser senhores das nossas emoções. Nós não queremos entregar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa condição a outra pessoa. Nós não queremos terceirizar o patrimônio. Não queremos terceirizar o patrimônio, seja ele físico, espiritual ou emocional. E esta é uma importante condição para a libertação. Terceirizar o patrimônio. Para quem? Para quem? Para quem, Andréia? Para as outras pessoas? Para Jesus. Jesus precisa ser o dono do nosso patrimônio. Ele precisa ser o nosso dono. O Senhor precisa ser o nosso dono. Ele tem que ser a propriedade em nós. É Ele quem define para onde vamos, o como vamos, de que forma vamos. É Ele quem define o tipo de sentimento que precisamos ter. Vamos ter uma tentativa de sentimento errado? Vamos. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, o sopro de Deus que está em nós, ele vai nos ajudar a combater aquele sentimento de raiva, de ira, de ódio que eu tenho, que você tem, todos nós temos. De falatório, de muitas vezes ficar falando. Você começa a falar, aprende a engolir a fala, entendeu? Aprende a parar de falar. Então, são coisas que o Espírito de Deus vai nos ajudando para que nós possamos melhorar e ser libertos a cada dia. Aqui, eu tô falando, vou falar aqui das mensagens. A Fernanda Mariane colocou, fala Deus, né? A Diene só risada. Depois um coitado do marido e do filho. O Ronildo colocou, eita, tipo assim, falou de verdade, né? E a Rita Leal colocou, verdade, amém, né? Então, nós precisamos deixar que o Senhor seja dono do nosso patrimônio. Patrimônio físico, espiritual, emocional, ele tem que estar na propriedade completa da nossa vida. E para isso que a gente fala de aceitar a Jesus. Aceitar significa crer, confiar, seguir, né? Algumas pessoas até dizem que aceitam a Jesus, creem em Jesus, mas ele não é patrimônio, ele não é dono do patrimônio. A pessoa até acredita que Jesus é filho de Deus, que nasceu de Maria, né, que nasceu lá na manjedoura, comemora o seu nascimento no Natal, faz lá a ceia, entrega presente, faz pinheirinho, sei lá tudo o quê, mas aquele ser, vamos dizer assim, que é o Senhor, ele não é dono do patrimônio, ele não é dono da pessoa. E para a libertação é imprescindível esse primeiro passo. O primeiro passo de reconhecer a nossa condição, arrepender-se da nossa condição e entregar este patrimônio à autoridade de Jesus, à autoridade dele sobre a nossa vida, através da sua palavra. Porque a palavra de Deus é aquela que nos guia, que nos direciona, é ela que nos dá a condição de vivermos uma vida de liberdade. Né, de receber esta libertação e de viver esta libertação dia após dia. A palavra de Deus diz lá em 1 João 2, 4 a 6, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos ou às suas instruções, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, tá? Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, a palavra de Deus, ela é importantíssima nas nossas vidas. Aceitar, receber, reconhecer Jesus como Senhor significa abandonar as práticas do passado. Gente, não é muitas vezes de uma hora para outra que a gente se livra do ciúme, que a gente se livra da raiva, do ódio, da falta de perdão. Ó, o Paulo Vitor falando, né? Devemos entregar nosso livre-arbítrio ao Senhor. Amém. É verdade. Devemos ser escravos do Senhor mesmo, né? Não ter este livre-arbítrio, essa escolha, porque o livre-arbítrio é a escolha de desobedecer a Deus. Então nós temos que abandonar o livre-arbítrio. Né? Abandonar, o Paulo falou certinho, abandonar o livre-arbítrio
para que nós nem temos escolha de desobedecer a Deus. A nossa escolha é obedecer à palavra do Senhor, a sua verdade e andar nela. Obrigada pela sua contribuição, viu, Paulo? Que Deus abençoe você. O segundo passo é andar em santidade. A santidade não é você viver dentro da igreja, gente. Por favor, ninguém vai viver dentro da igreja como um santo, né? Se vestir de branco, colocar uma auréola sobre a sua cabeça. Não é nada disso. Ser santo é ser separado. Ser separado não é ser separado do mundo. Deus não quer que eu e você vivamos em uma... como é que fala das freiras, dos padres? Como é que é? Convento. Não é esse o propósito, né? Eu não estou aqui falando contra a decisão. Enclausurado. Eu não estou aqui falando contra a decisão dessas pessoas, irmãos e irmãs, que decidiram viver dessa forma. Mas a Bíblia diz assim, eu não penso que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? É fácil você viver em santidade sem contato com o pecado. Mas quando nós temos o contato com o pecado, nós temos que ser separados dele. Temos esta decisão de viver separados dos princípios deste mundo. Não é separados do mundo, fora do mundo, alheio ao mundo, não é nada disso. É você estar e decidir viver em santidade, que é separação destes princípios do mundo. O próprio texto de 2 Coríntios, Paulo escreve no capítulo 6, do versículo 14 ao 18, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Ou seja, não fique em julgo desigual. Não se coloque na mesma posição com aqueles que não creem em Deus, com aqueles que não buscam em Deus. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz e as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, pois somos o santuário de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei por pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Paulo que escreveu isso, não fui eu. Foi ele que escreveu. E ele escreveu para que nós não venhamos a andar com o mesmo jugo daqueles que não creem em Deus. Então, não é para você se separar do mundo, não quer dizer que você não pode ter, e eu tenho vários, né, amigos que não conhecem a Deus, que não professam a Deus. Só que, na verdade, existem princípios que regem a sua vida e princípios que regem a minha vida. E assim como eu respeito os princípios que aquele descrente, vamos dizer assim, a pessoa que não anda, que não busca a Deus, ela anda pelos seus próprios caminhos, assim como nós precisamos respeitar a decisão das pessoas, nós também somos respeitados nas nossas decisões, certo? A pessoa quer pecar, convida você para estar junto no pecado, você tem o direito e a escolha de dizer não. Isso é viver em santidade, é viver separado dos princípios deste mundo. Não é viver separado do mundo, é viver neste mundo, é trabalhar neste mundo, mas sendo luz do mundo, sal da terra. Assim como Jesus disse, nós precisamos ser luz, precisamos ser luz. A luz no conceito judaico, eu gosto muito de estudar o conceito judaico, sou fascinada, né, pelas condições, pelos conceitos judaicos que dão base ao cristianismo. O conceito judaico de luz é trazer conhecimento, sabia? O conceito da luz é trazer entendimento, trazer conhecimento. Então, quando Jesus, que era judeu, ele disse, vós sois luz do mundo e sal da terra, ele estava dando um conceito para nós. Este conceito é de que através de mim, através de você, o entendimento acerca de Deus precisa ser conhecido por aqueles que estão ao nosso redor. A luz é para isso, não é para revelar o pecado. Tem gente, né? Ai, meu Deus.
Eu preciso falar, não tem jeito. Ai, meu Deus, o Senhor fala comigo aqui, eu preciso compartilhar, e aí não tem jeito, eu vou precisar falar. Não é para você ser luz para acusar os outros, criatura. É para você trazer entendimento. Tem crente, vou descer a ripa agora, hein? Tem crente que gosta de ficar julgando, criticando. Gente, olha para a vida das pessoas para ficar julgando a vida dos outros. Não é para isso que nós somos luz nesse mundo, não. Nós somos luz nesse mundo para trazer o entendimento da palavra de Deus. Tem gente que acha que é luz nesse mundo para revelar o errado. Isso não é o propósito de Deus. Tem gente que é sal neste mundo para jogar na ferida, para arder a ferida do outro. Não é esse o propósito. O sal é para conservar, né? O sal ele serve para conservar. Serve para curar? Sim, serve para curar. Arde um pouquinho, mas depois cura, né? Mas tem gente que gosta de ser sal na ferida dos outros. Não pode, nós não somos assim. O Senhor Jesus não deixou. O pastor Cláudio está mandando um monte de mãozinha assim, ó. Mas não tem jeito, entendeu? Ser luz do mundo é para trazer o entendimento, para trazer a revelação da vontade de Deus. Isso é viver em santidade, viver neste mundo de trevas, sim, mas para trazer a revelação da verdade, para trazer o entendimento. E muitas vezes nós vamos trazer o entendimento não é através do nosso ensinamento por palavras, mas é do nosso ensinamento por atitudes, ensinamento por ações, coisas que você faz e coisas que você não faz. Também ensina, né, irmã? A gente precisa aprender isso. Somos sal da terra, sim, luz do mundo, mas estamos aqui para ensinar, para compartilhar da luz, do entendimento do Altíssimo na vida daqueles que estão ao nosso redor. A Andréia está falando, tá? Eu falo sempre para os meus filhos assim, que a gente não pode se contaminar com as coisas do mundo. A gente precisa contagiar as pessoas com a presença de Jesus e não nos contaminar. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Exato. A Andréia está falando aqui que a gente precisa contagiar as pessoas que estão ao nosso redor e não se contaminar com aquilo que está ao nosso redor, né? É o tal do chuchu e do sal, né? O chuchu não traz sabor nenhum para o sal, mas o sal traz sabor para o chuchu. E chuchu com sal é bom para demais, né? Vamos falar bem a verdade. Um chuchuzinho com sal e cebola, dá até água na boca. Então eu quero dizer para vocês, nós estamos aqui para fazer essa diferença, para viver em santidade. Andar em libertação é viver em santidade, é uma escolha diária, todos os dias. O terceiro passo, fuja da aparência do mal. Quer viver em liberdade? Já foi liberto? Então fuja da aparência do mal. Porque nem tudo é mal, mas tem coisas que são aparências do mal. E nós precisamos fugir dela. Eu gosto muito das pregações do pastor Cláudio, também do nosso pastor Cláudio, né? Mas do pastor Cláudio Duarte. E ele fala assim, que lá, a palavra de Deus diz assim, resistir ao diabo, né? Lá em Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele diz, do diabo a gente foge. Não, o diabo a gente resiste. Da tentação a gente foge. A gente tem que fugir da tentação. Fugir da aparência do mal. Ter discernimento, sabedoria, para que a gente venha discernir tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Um dos passos mais importantes para a pessoa ser liberta e se desligar de tudo, é se desligar de tudo aquilo que a levava ao pecado. Então, é uma decisão nossa. Por exemplo, se eu vou dar um exemplo, eu sei que não vai acontecer, não acontece na sua vida, na sua casa, não acontece com ninguém. A pessoa quer ser liberta da bebida alcoólica, certo? Liberta da bebida. Então, vai lá, ora, começa a renunciar, mas deixa a casa cheia de bebida. A casa está cheia de bebida alcoólica. Tem adolescente dentro da sua casa bebendo as suas bebidas e você nem sabe.
E depois você vai reclamar que o fulano tá dando trabalho, sabe? Dando problema. Mas por quê? Porque a casa tá cheia de bebida alcoólica, vive comprando, né, bebida. Não, eu sou liberto da bebida. Eu antes a bebida me escravizava, agora é eu que escravizo ela. Será? Né? A gente precisa fugir da aparência do mal, sabendo também fugir das tentações. Se existem sites aí no seu computador que não devem ser visualizados, apaga tudo. Decide tirar todo o seu histórico, apaga seu histórico, apaga tudo, desliga, formata o seu computador se for preciso. Entendeu? Mas são decisões que a gente precisa tomar. Fugir da aparência do mal, fugir da tentação. Se aquilo é uma tentação para você, eu falei aqui das mulheres que são consumistas, né? Das mulheres que são consumistas, quebra o cartão de crédito. Fácil, não é, Andréia? Quebra o cartão. Ó, quebra, joga no lixo. Você vai gastar o que você tem na carteira. Você vai gastar o dinheiro que você colocar ali na sua carteira. Você não vai gastar mais. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa se posicionar em fugir das tentações. Tem gente que tem... Gente, eu nem sei. Tem gente que tem 5, 10 cartões de crédito. Que absurdo isso, né? Para que tudo isso? Não dá conta de pagar nenhum, para que tem 5? Então, a gente precisa aprender a fugir das tentações, entendeu? Fugir das tentações. A Enilda Fagundes também está conosco, né, nos assistindo. Um beijo, Enilda, Deus abençoe. Então, nós podemos sim viver neste mundo, convivendo com pessoas, desfrutando sim das coisas boas deste mundo, porque vamos falar bem a verdade, gente, essa terra é boa, é ou não é? Essa terra é boa, essa terra é bonita, a gente come bem, olha que delícia comer, não é verdade? É gostoso comer uma comida boa, é gostoso ir passear, é gostoso ir no shopping, passear, ver a vitrine, é gostoso comprar, é gostoso ir no salão, né, André? A André também gosta de ir no salão. É gostoso ir no salão, é gostoso comprar um carro novo, não é? Sentir aquele cheirinho de carrinho novo. É gostoso você prosperar. Essa terra é boa. Deus que fez essa terra e Ele deixou tudo para a gente poder aproveitar, para a gente desfrutar. O que nós não podemos é permitir que os desfrutes desta terra tomem conta da nossa alma, do nosso corpo, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a fugir das tentações. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23. Afastem-se de toda forma do mal. Afastem-se de toda forma do mal. Tá? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos nos afastar de toda aparência, de toda forma do mal. O quarto passo, ser cheio da presença de Deus. E aí tem uma lei da física que nos ensina um princípio muito importante, que 2 corpos não conseguem, ó, a tia Crista, que bênção, beijo tia Crista, Deus abençoe muito sua vida, viu, são saudade. E 2 corpos não conseguem estar em um mesmo espaço, né? Em um mesmo espaço, ocupando esse mesmo espaço ao mesmo tempo, tá? Mas a gente precisa aprender que no reino espiritual também nós não conseguimos preencher as duas coisas ao mesmo tempo, ou conosco ou com o próprio Deus, né? Se a gente estiver cheio de nós, o próprio Deus não consegue nos encher.
Então nós precisamos nos esvaziar para ser cheios da presença do Senhor. É necessário esvaziarmos de nós mesmos e deixar que o Senhor nos encha com sua presença. Esse é o outro passo muito importante para a libertação espiritual. Para que isso aconteça, nós precisamos nos esvaziar do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira, desocupar, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, para que Ele venha nos encher. E com isso, nós podemos andar sim nesta liberdade, andar em liberdade, porque a carne e o espírito militam um contra o outro, guerreiam, eles fazem oposição um contra o outro. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, com certeza o Espírito de Deus vai nos ajudar a ter uma vida mais próximas do Senhor. E por fim, nós queremos falar do quinto passo: ore e vigie o tempo todo, vigiando e orando o tempo todo em súplicas. A palavra do Senhor, irmã Valdete, sua mãe está conectada, também, escutando a palavra de Deus. Amém, Valdete, Deus abençoe muito a sua vida. Então, quando nós oramos e vigiamos o tempo todo, nós estamos em alerta. Esses dias eu assisti um vídeo no Instagram. Eu assisti um vídeo no Instagram que estava um casal do lado de fora da casa, e hoje em dia, infelizmente, existem muitos assaltos que acontecem por pessoas que usam motos, usam motos, vêm rapidinho com a moto, talvez porque a moto seja fácil de fugir, de você deslocar ela, desaparecer com ela. E naquele momento, aquele casal estava na frente da sua residência, acho que estavam limpando o carro. E provavelmente aquela pessoa, aquele casal, o marido, era um policial, ou ele tinha porte de arma, porque ele estava com a sua arma na cintura. E ele estava vigilante. Quando os assaltantes chegaram perto para poder executar o assalto, ou talvez roubar até mesmo o carro, aquele senhor, ele empunhou a sua arma, empunhou a sua arma e se defendeu do ataque daqueles ladrões que intentavam contra eles. Então, quando nós estamos orando e vigiando o tempo inteiro, é como se nós tivéssemos aqui, espiritualmente falando, uma arma empunhada, sempre prontos para nos defender das astutas ciladas do diabo, Eu estou aqui falando a respeito do espiritual, tá? Nós estamos falando espiritualmente, da gente entender que nós precisamos estar orando e vigiando, alerta o tempo todo. Não quer dizer que nós estejamos o tempo todo em oração, mas nós precisamos estar o tempo todo em alerta. A vigilância e a oração precisam estar em nós o tempo todo. O tempo todo precisamos estar conectados com Deus. Por isso que lá em Mateus 26:41, Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação, O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós estamos vigiando e orando o tempo todo em súplicas, alertas, contra as astutas ciladas do diabo contra nós com certeza estaremos vivendo esta liberdade com mais eficácia. Enquanto estivermos em oração, então nós não somos enganados. Satanás não encontra brecha, para entrar na nossa vida. A Bíblia diz que o diabo, ele vive nos rodeando, buscando a quem possa tragar. A gente já falou sobre isso, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas quando estamos orando e vigiando, ele foge, porque ele não consegue entrar. Então, dessa forma, não apenas alcançaremos a liberdade, mas viveremos em liberdade. Nós poderemos viver esta liberdade todos os dias da nossa vida, Pois de nada adianta ser liberto e logo depois voltar a ser escravo. A pessoa
É liberta, volta a ser escravo. É liberta, volta a ser escravo, né? Não. A gente precisa aprender a ser liberta de uma vez por todas em Cristo e assim andar em liberdade o tempo todo. Para isso depende muito mais de nós, né? Nós vimos aqui os 5 passos para uma vida de libertação e depende muito de nós, né? Afinal, Deus já fez tudo, Ele já deixou a sua palavra para nós, para que através das instruções desta palavra nós possamos ter vitória, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, né? E ela disse que ela e a sua mãe não sabiam colocar o botijão de gás, né, na casa. Nunca tinha colocado um botijão de gás e normalmente as pessoas têm medo de mexer com gás, né? Então o que elas fizeram? Elas foram para o Google e lá procuraram um tutorial de como colocar o botijão de gás conectado na mangueira do fogão. E lá estava, Andréia, toda a filmagem. Eu fiquei impressionada porque, na verdade, no Google hoje tem quase tudo, né? E aí, lá estava a filmagem. Elas foram fazendo passo a passo aquelas instruções e colocaram o botijão de gás ligado na mangueira sem ter problema de vazamentos. Então, eu quero dizer para você, hoje você pode aprender de tudo no Google, mas eu quero dizer para você, o que nós precisamos mesmo é aprender aqui, ó. A instrução da palavra de Deus, né? O Senhor já deixou a sua instrução para nós. Nós precisamos apenas ir para a instrução e segui-las. É isso que nós precisamos fazer. Quer ter uma vida liberta e viver uma liberdade que o Senhor nos deu, né? Então vamos seguir as instruções daquele que já deixou para nós. Não sem lutas, nem sem dificuldades, mas com a convicção de que o Senhor está ao nosso lado e Ele é fiel para nos ajudar e para nos livrar de todo o mal. Amém? E assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje, né? E eu vou chamar a irmã Elizabeth aqui, porque nós já estamos estourados no nosso tempo, mas precisamos orar pelos pedidos. E a irmã Elizabeth vai estar aqui agora, nesse momento, encerrando a nossa live de hoje. Quero convidar você mais uma vez para estar aqui conosco na próxima sexta-feira, se Deus quiser. E não se esqueça de compartilhar esta live com seus amigos, com a sua família, né? Com aqueles que você pode alcançar e eu não posso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de você, de mim, de nós, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê da sua shalom, da sua plenitude, da sua paz, da sua graça, da sua prosperidade, do seu perdão. Fique com a irmã Elizabeth aqui para participar da nossa oração e depois nós vamos encerrar a nossa live de hoje. Pode tirar. Pode chegar mais perto, irmã. Amém, né? Graça e paz. Muito bom a gente cada dia aprender da palavra do Senhor. Ele diz que, né, conhecereis a verdade é a palavra de Amém. Deus. E aí nós vamos ser libertos. Aí é praticar. Que nós não venhamos ser só ouvintes, Amém. mas praticantes da palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, grandioso é o Senhor, poderoso és Tu, Pai. Aqui nós estamos, Pai, reunidos no Teu nome. A Tua palavra diz que onde estiver mais de 2, 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Amém, Senhor. Aqui nós estamos, Pai, em concordância com a Tua palavra, com a oração, porque o Senhor também diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no Amém, céu, e Senhor. tudo que nós Glória a Deus. desligarmos da terra será ligado no céu. Pai, nós Te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és, Pai, o nosso refúgio, Tu és o nosso escudo. Amém, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia nos posicionar, nos ajuda a resistir o diabo, nos ajuda a fugir das tentações. Por isso, Deus, nós precisamos estar fortalecidos cada dia em Ti. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Senhor, nos dê entendimento. A Tua palavra diz que o Deus deste século está cegando o entendimento dos descrentes, para que não venha receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, repreenda, Pai. Repreenda esse principado, essa potestade, esse Amém, príncipe, Senhor. esse dominador
desse sistema e as hostes espirituais da maldade. Nós estamos aqui, Pai, orando por esses pedidos de oração e por cada família representada aí, aqui presente e aí na live, que vai ouvir, que está aí conosco, Pai. Diante de Ti eu quero colocar a Maria Aparecida, Pai, que pede oração pela sua vida, pela sua família. Eu quero pedir pelo Jefferson, que o Senhor alcance nesta hora, Pai, cada vida, cada pedido, porque pois só o Senhor sabe a necessidade desta vida, a necessidade desta família. Amém. Quero pedir pela mãe da Fernanda, que o Senhor vai de encontro com esta vida, Pai, alcançando, amém, tocando Senhor, na sua pressão, amém, tocando no seu sistema imunológico, amém, em nome Pai de Jesus. Restaura a saúde, Pai. Restaura a sua saúde física, a sua saúde emocional, amém, para que cada dia ela venha buscar no Senhor a resposta e a fortalecer nele. Amém, peço pela vida da Jucimara, que amém, está recuperando, Senhor, que o Senhor, a boa obra que o Senhor amém, começou nesta vida, o Senhor é fiel para cada dia aperfeiçoar e concluir para a glória do Teu santo nome. Peço também pela família da Kelly, Pai, da nossa amém, irmã Pai. Kelly, que o Senhor vai de encontro com a vida dela, com a vida do seu esposo, com a família enlutada. Vai de encontro, Senhor, fortalecendo, porque não é fácil, Senhor. Pois só o Espírito Santo pode consolar nesta hora, Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós também queremos Te apresentar a nossa irmã Edilane, Pai, pelo seu casamento. Amém, em nome de Jesus, que o Senhor esteja a cada dia, né, que ela cada dia venha ser essa mulher sábia, amém, que ela venha a cada dia, Pai, ganhar o Teu esposo, como está escrito na Tua palavra, que a mulher sábia edifica a casa, amém, em nome de Jesus, que é aquilo que a palavra do Senhor diz, que o que o Senhor uniu, o homem não separa, amém, ajuda, Senhor, restaura o amor das famílias. Eu quero amém, aproveitar Senhor, e orar pelas famílias também, por amém, todos os casais. Restaura o amor das famílias, Pai, de esposo para com esposa, amém, de esposa para com esposo. A Tua palavra também diz que o Senhor é que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu também quero Te apresentar, Senhor, a Márcia Costa, que pede pela sua família. Vai de encontro, Pai, com a família dela, com a vida dela. Eu não sei quais as necessidades, mas o Senhor conhece. Amém. O Senhor que sabe o endereço, o Senhor que faz tudo perfeito, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, Pai. Por isso eu coloco no Teu altar os pedidos de oração desta tarde. Eu peço também pela vida da Maria, que pede pela sua vida e por sua família. Amém. Nós colocamos esses pedidos de oração no Teu altar, crendo que o melhor o Senhor fará, crendo que o Senhor fará amém, a sua vontade. Amém. Porque a sua vontade é que é boa, Pai. A sua vontade é que é perfeita e que é agradável. Nós estamos aqui em concordância que é aquilo que o Senhor fará. Porque é o Senhor que conhece, é o Senhor que sabe o que nós necessitamos. Amém. Por isso, Deus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Eu quero também Te apresentar os jovens, Pai. Amém. Eu quero Te apresentar os jovens, os adolescentes, as crianças. Senhor. Vai de encontro, Senhor. Quebra, Senhor, todo o jugo. Amém. Em nome de Jesus, aqueles jovens que antes estão sendo escravos de Satanás, como foi lido aqui, Pai. Que liberta, Senhor, dessas prisões, desses cativeiros, do cativeiro do vício, da pornografia, da libertinagem, amém, das orgias, Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, vai de encontro, libertando, curando, salvando, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Também quero Te apresentar a Primeira Igreja Batista, o nosso pastor Cláudio, todos os pastores, a liderança, a nossa líder aqui, irmã Cristina, que a cada dia a unção dobrada do Teu Santo Espírito, amém, né, que ela venha ser cheia, que haja o espírito de sabedoria, de fortaleza, de conhecimento, né, esteja sobre amém, cada um, em nome de Jesus. Te apresentamos cada ministério, cada líder. Pai, fortalece cada um, Pai. Dê discernimento, dê sabedoria, aquilo que eles necessitam, Pai, amém, que venha do alto, que venha do amém, trono da Deus, Sua glória, neste momento. Alcança cada um, aquele amém, que está Senhor, fraco, levanta, Pai, amém, sustenta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu não canso de orar, que o Senhor disse que o Senhor daria uma liderança forte,
Fortalece a liderança, Pai, a liderança do Senhor, em nome de Jesus, Amém, porque Pai. o Senhor que constituiu, Abençoa o nosso Senhor que presidente, escolheu, o Senhor escolheu a abençoa dedo, nosso Pai, em país, nome Pai. de Jesus. Nós Abençoa colocamos nosso cada lar, liderado, nosso cada membro equipe, da Deus. igreja, desde o maior ao menor, que Amém, nós te Senhor. apresentamos cada ministério, te apresentamos este ministério de vidas transformadas, Pai. Amém, Senhor. Alcança cada um que faz parte, que já fez parte deste ministério, Senhor. Nós também queremos colocar este final de semana na tua presença. Nos dê um final de semana abençoado, Pai. Nos livra, Pai, do inimigo visível e invisível. Amém, Livra a nossa Senhor. casa, a nossa família, Amém, todos ó os Deus. nós, da bala perdida, Amém, do Senhor. homem sanguinário, do animal feroz, Amém, de Senhor. todo aquilo, Pai, que vem para poder querer nos atingir. A tua palavra diz que se o inimigo vier por um caminho, por 7 Amém, caminhos ele Pai. voltará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós cremos na tua palavra e nós tomamos posse da tua palavra. Em nome de Jesus, nos leva de volta para as nossas casas, na tua segurança, Pai. É que nós te pedimos e nós te agradecemos Glória a por Deus. tudo que o Senhor tem feito. Amém, Nós te Senhor. agradecemos por todos os livramentos, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa cidade, com a nossa nação, Senhor. Não quero esquecer de pedir pela nossa nação, pelo Amém, presidente. Pai. Amém, Pai, em Senhor. nome de Jesus, que Cuida dele, ó Deus. toda manipulação, que Sim, toda Senhor. mentira, todo engano caia por Amém, terra. Senhor. Em nome de Jesus. Também quero pedir por aquela nação lá, Pai, que Pelo aquele povo tão Afeganistão, sofrido, Afeganistão. Afeganistão. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, é tão desesperador, Pai, ver verdade, aquilo, Deus. aquela perseguição. Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor que está no controle de tudo, Deus. Em nome de Jesus, alcança, Senhor. Alcança os nossos irmãos, alcança aquelas famílias, Senhor. Oh Deus, tem de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Tem misericórdia daquelas famílias, Pai. Nos desperta, Senhor, como igreja do Senhor. Porque, Pai, aquelas famílias, né, estão ali sendo perseguidas. E hoje nós temos a liberdade, nós temos essa liberdade, Pai, de proclamar as boas novas, de estar aqui cultuando ao Senhor. É verdade. Alcança, Senhor, Israel, Jerusalém Amém, e todas Pai. as Traga nações. paz, Senhor. Em nome de Jesus, traga paz, traga libertação, traga cura, salvação, Senhor. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Tenho mais um final de tarde abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?